Olá, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste momento tão especial. Me chamo Francisco, e é uma honra compartilhar com vocês mais uma etapa dessa jornada transformadora de 24 horas com a Palavra de Deus. Ao nos reunirmos em nome do Senhor, lembremos que a comunhão entre os irmãos é um dos maiores presentes em nossa caminhada cristã. Não há privilégio maior do que estarmos unidos para estudar e meditar nas Escrituras. É nesse espírito de união que iniciamos este encontro. Nossa jornada espiritual é marcada por momentos de profunda reflexão, guiados pelo Espírito Santo, que nos ilumina e revela os mistérios das Sagradas Escrituras. Cada segundo dedicado à meditação da palavra é uma oportunidade de crescimento espiritual, fortalecimento da fé e aproximação com Deus. Ao nos reunirmos como igreja, reafirmamos nosso compromisso com o Evangelho de Cristo, permitindo que a graça de Deus opere poderosamente em nossas vidas. Em um mundo cheio de distrações e desafios, reservar tempo para a Palavra de Deus é um ato de fé e obediência. Significa colocar Deus em primeiro lugar, reconhecendo que sem Ele, nada somos. Cada um de vocês, ao dedicar seu tempo à presença do Senhor, faz uma escolha com repercussões eternas. Não há nada mais importante do que buscar a sabedoria divina, a cura espiritual e a transformação que só Deus pode proporcionar. Neste momento, convido todos a abrirem seus corações para receber a mensagem que Deus preparou para nós hoje. Cada palavra dita aqui tem o poder de transformar vidas, curar feridas da alma, fortalecer a fé e nos aproximar ainda mais do nosso Criador. Que possamos nos submeter à vontade de Deus, permitindo que Ele opere em nós conforme seu propósito divino. Estamos em um ciclo de 24 horas, explorando os temas mais relevantes da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Já falamos sobre a criação do mundo, onde testemunhamos a grandeza do poder criador de Deus e sua capacidade de transformar o caos em ordem. Refletimos sobre a fé de Abraão, uma fé inabalável que o levou a ser chamado de amigo de Deus, e sobre a liderança de Moisés, que, com a ajuda divina, conduziu o povo de Israel para fora da escravidão no Egito. Esses são apenas alguns dos temas abordados, todos disponíveis em nossa playlist especial no canal. Se ainda não teve a oportunidade de acompanhar essas mensagens, eu o convido a fazê-lo depois deste vídeo. Cada palavra compartilhada tem o poder de mudar vidas. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 55, versículo 11 que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que lhe apraz e próspera naquilo para que foi enviada. Isso significa que toda vez que você compartilha uma mensagem bíblica, está semeando em terreno fértil. Pode ser que você não veja os frutos imediatamente, mas confie que Deus está trabalhando, muitas vezes nos bastidores, para cumprir seu propósito. Se ainda não acompanhou essas mensagens, encorajo você a fazê-lo. Não deixe que as preocupações do dia a dia o afastem da palavra de Deus. Reserve um tempo, desligue-se das distrações e mergulhe nas Escrituras. Deixe que cada palavra, cada ensinamento, penetre profundamente em seu coração e transforme sua vida. A Bíblia nos instrui a meditar na palavra de Deus dia e noite. Salmo capítulo 1, versículo 2, pois assim somos fortalecidos na fé e capacitados para enfrentar os desafios da vida. Cada palavra compartilhada tem o poder de transformar porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando permitimos que a palavra de Deus entre em nossos corações e mentes, ela começa a operar uma transformação de dentro para fora. Ela nos molda à imagem de Cristo, nos guia na verdade e nos equipa para toda boa obra. Portanto, não deixe de explorar cada tema que abordamos e de compartilhar essas mensagens com aqueles que você ama. Que Deus continue a falar ao seu coração através dessas mensagens,
e que você experimente a transformação plena que só Ele pode trazer. Agora, meus queridos, vamos mergulhar juntos em uma das histórias mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia, a história de Daniel na cova dos leões. Esta é uma história sobre fé inabalável, confiar em Deus em meio às adversidades e o poder miraculoso do Senhor que nos guarda e nos livra de todo o mal. Ao longo deste encontro, vamos explorar cada detalhe dessa passagem, aprender lições valiosas e refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje. Ao nos prepararmos para mergulhar na história de Daniel na cova dos leões, precisamos abrir nossos corações e mentes para as profundas lições que Deus deseja nos ensinar através dessa narrativa poderosa. A história de Daniel é mais do que um simples relato histórico, é um testemunho da fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem firmes em sua fé, mesmo diante das situações mais ameaçadoras. É uma história que nos desafia a examinar nossa própria fé, nossa confiança em Deus e nossa disposição de seguir sua vontade, independentemente das circunstâncias. Quando olhamos para a vida de Daniel, vemos um homem que, desde jovem, foi colocado em situações de grande adversidade. Ele foi levado cativo para a Babilônia, separado de sua família, cultura e terra natal. No entanto, Daniel não permitiu que as circunstâncias moldassem sua identidade ou fé. Em vez disso, ele manteve uma postura de firmeza e fidelidade a Deus, mesmo em um ambiente que constantemente o pressionava a se conformar aos costumes pagãos ao seu redor. A Cova dos Leões é um dos episódios mais emblemáticos da vida de Daniel, uma representação vívida das provações que todos nós, como cristãos, podemos enfrentar em nossas vidas. Cada um de nós, em algum momento, pode se encontrar em uma cova dos leões, cercado por desafios, perigos e ameaças que parecem estar além de nossas forças para superar. No entanto, a história de Daniel nos lembra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, não há situação impossível para Ele. Deus é soberano sobre todas as coisas e tem o poder de nos livrar, proteger e nos conceder vitória, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Vamos refletir sobre a fé de Daniel. O que significa ter uma fé inabalável? A fé de Daniel não era baseada nas circunstâncias, ela não flutuava com as marés de favor ou adversidade. Sua fé estava enraizada em seu relacionamento com Deus, na confiança de que Deus era capaz de livrá-lo, mas, mais importante, na certeza de que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. Daniel sabia que sua vida estava nas mãos de Deus e que nada, nem mesmo uma cova cheia de leões famintos, poderia separá-lo do amor de Deus. Esta história também nos ensina sobre o poder da oração. Daniel era um homem de oração, e foi através dessa comunhão constante com Deus que encontrou força para enfrentar a cova dos leões. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso colocava sua vida em risco. Ele não permitiu que o medo o afastasse de sua prática espiritual. E essa disciplina de oração foi a chave para sua vitória. Quando enfrentamos nossas próprias covas dos leões, precisamos nos lembrar de seguir o exemplo de Daniel, orar sem cessar, confiar em Deus sem reservas e permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. Enquanto exploramos cada detalhe dessa passagem, convido você a refletir sobre como esses ensinamentos podem ser aplicados em sua própria vida. Onde estão as covas dos leões em sua jornada? Quais são os desafios que ameaçam sua paz, segurança ou fé? E, mais importante, como você pode seguir o exemplo de Daniel, confiando em Deus em meio às adversidades e acreditando no poder miraculoso do Senhor para guardá-lo e livrá-lo de todo o mal? Que ao final desta reflexão, sua fé seja fortalecida, sua confiança em Deus seja renovada e você seja capacitado a enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Deus é seu protetor, salvador e refúgio em tempos de necessidade. Que esta história inspire você a viver uma vida de fé inabalável,
marcada pela confiança em Deus e pela certeza de sua presença constante em todas as situações. A história de Daniel na Cova dos Leões não é apenas um relato heróico isolado, é um capítulo dentro de um contexto histórico e espiritual muito mais amplo, que revela as profundezas da fé e da providência divina. Quando consideramos que essa história ocorreu durante o exílio babilônico, um dos períodos mais desafiadores da história de Israel, percebemos que Daniel é uma figura que representa a perseverança da fé em meio à adversidade extrema. O exílio babilônico foi um tempo de provação para o povo de Deus. Israel havia sido conquistada pelo rei Nabucodonosor, e o povo foi forçado a deixar sua terra, sua cultura, e tudo o que conhecia para viver em uma terra estrangeira, sob um regime opressor. A Babilônia, com sua magnificência e poder, representava não apenas a força militar e política, mas também uma cultura impregnada de idolatria e práticas contrárias às leis de Deus. Viver na Babilônia era, para o povo de Israel, uma constante tentação de abandonar sua fé e se conformar aos costumes pagãos que cercavam. Daniel, ainda jovem, foi levado cativo para a Babilônia junto com muitos outros de seu povo. Ele foi separado de sua família, de sua terra, e colocado em uma posição onde teria que servir aos reis babilônicos. No entanto, Daniel não permitiu que essas circunstâncias o definissem. Mesmo em uma terra estrangeira, ele manteve sua fé em Deus, recusando-se a se contaminar com as práticas pagãs. Esse contexto de opressão e desafio é crucial para entendermos a magnitude da fé de Daniel e o milagre que Deus realizou em sua vida. Viver como um exilado na Babilônia significava estar constantemente sob vigilância, e qualquer deslize poderia ser usado contra os israelitas. Daniel, no entanto, não permitiu que o medo dominasse. Em vez disso, ele decidiu viver de acordo com os mandamentos de Deus, mesmo que isso significasse ir contra os decretos do rei. Sua fidelidade a Deus não era uma questão de conveniência, mas de convicção profunda. Daniel sabia que sua verdadeira identidade não estava em ser um servo do rei babilônico, mas sim um servo do Deus Altíssimo. Este período de exílio simboliza os tempos em que nos sentimos deslocados, quando nossas circunstâncias parecem fora de controle e nossa fé é testada ao máximo. Assim como Daniel, muitos de nós vivemos em babilonias modernas, cercados por influências que tentam nos afastar da fé e nos conformar aos padrões deste mundo. A história de Daniel nos ensina que, mesmo sob pressão, é possível permanecer firme e ser um testemunho vivo do poder de Deus. Daniel foi elevado a posições de grande autoridade na corte babilônica, não porque cedeu às pressões ao seu redor, mas porque se destacou como um homem íntegro e cheio de sabedoria divina. Ele se tornou conselheiro dos reis, conhecido por sua sabedoria e discernimento, mas sua lealdade a Deus nunca esteve em jogo. Ele serviu aos reis terrenos, mas sua obediência final sempre foi ao Rei dos céus. Essa fidelidade inabalável preparou o caminho para o milagre na Cova dos Leões. Quando olhamos para a vida de Daniel dentro do contexto do exílio babilônico, vemos um exemplo poderoso de como viver uma vida de fé em meio à adversidade. Daniel nos mostra que, mesmo em ambientes hostis, longe de tudo que é familiar e seguro, podemos escolher ser fiéis a Deus, sabendo que Ele é soberano e que, no tempo certo, Ele recompensará nossa fidelidade. Que essa história inspire cada um de nós a permanecer firmes em nossa fé, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, confiando que Deus está sempre ao nosso lado. Daniel, ainda jovem, foi abruptamente removido de tudo o que conhecia e amava. Jerusalém, sua cidade natal, havia sido devastada, e ele foi levado cativo para a Babilônia, um império poderoso e vasto, repleto de riquezas, mas também de idolatria e práticas que desafiavam diretamente sua fé. Este jovem, possivelmente em sua adolescência ou início da juventude, enfrentou a perda de sua família, de sua cultura e de sua identidade como membro de uma nação independente. Em vez de se render à tristeza ou ao desespero,
Daniel escolheu abraçar sua identidade mais profunda, a de servo do Deus Altíssimo. Viver em uma terra estrangeira como a Babilônia significava ser constantemente exposto a uma cultura que desprezava suas crenças e o pressionava a se conformar aos seus modos. A língua, os costumes e até mesmo a alimentação eram diferentes e muitas vezes contrárias às leis que ele havia aprendido desde criança. No entanto, Daniel não apenas sobreviveu a essas adversidades, mas prosperou, dotado por Deus de sabedoria e inteligência que excediam a de seus contemporâneos. O que é notável em Daniel não é apenas seu destaque por habilidades naturais, mas, mais importante, sua profunda conexão com Deus. Desde jovem, ele desenvolveu uma vida de oração e comunhão com Deus, o que lhe deu a força necessária para resistir às tentações ao seu redor. Mesmo sendo exposto ao melhor que a Babilônia tinha a oferecer, educação nas ciências dos caldeus, riquezas e oportunidades na corte real, Daniel nunca comprometeu sua fé. Ele sabia que o favor de Deus era mais precioso do que qualquer honra ou privilégio que o mundo pudesse oferecer. A decisão de Daniel de não se contaminar com a comida e o vinho do rei é um exemplo disso. Quando oferecida a ele e a seus amigos a melhor alimentação da corte, eles recusaram, optando por uma dieta simples que estivesse em conformidade com as leis alimentares que Deus havia dado ao seu povo. Essa decisão, aparentemente pequena, revelou a grandeza do caráter de Daniel. Ele estava disposto a abrir mão de prazeres e conveniências imediatas para permanecer fiel ao que Deus havia ordenado. Essa fidelidade resultou em um favor ainda maior de Deus. Daniel e seus amigos foram encontrados em melhor saúde e sabedoria do que todos os outros jovens que comiam da mesa do rei. Isso nos ensina que a verdadeira sabedoria e força vem de obedecer a Deus, mesmo quando parece que estamos nadando contra a correnteza cultural ao nosso redor. Daniel também era conhecido por sua capacidade de interpretar sonhos e visões, um dom que Deus lhe deu e que o colocou em posições de grande influência. Sua habilidade de entender os mistérios revelados por Deus através de sonhos era algo que nem os sábios da Babilônia podiam imitar. Esse dom não apenas salvou sua vida em várias ocasiões, mas também trouxe honra ao nome de Deus em uma terra pagã. Daniel utilizou seu dom para a glória de Deus, nunca para seu próprio benefício, e isso o diferenciava de todos os outros. Mesmo quando Daniel foi elevado a posições de grande autoridade, ele nunca permitiu que o poder ou a influência corrompessem sua fé. Continuou a orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, mostrando que, apesar de estar fisicamente na Babilônia, seu coração e sua lealdade estavam com Deus e seu povo. Essa prática de oração constante era a base de sua vida, e é o que o sustentou nos momentos mais difíceis, incluindo sua prova na cova dos leões. Daniel demonstrou ser uma pessoa extraordinária não por ser perfeito, mas por escolher ser fiel em todas as circunstâncias. Sua vida é um exemplo de que, mesmo em meio às maiores adversidades, podemos escolher honrar a Deus e confiar que Ele honrará nossa fidelidade. Que possamos aprender com Daniel a viver uma vida de integridade, sabedoria e fé inabalável, não importando as circunstâncias em que nos encontramos. A fidelidade de Daniel em meio à adversidade é um testemunho poderoso de como Deus honra aqueles que o honram. Estar em uma terra estrangeira, especialmente na opulenta e culturalmente rica Babilônia, apresentava desafios constantes à fé de Daniel. Cercado por práticas e crenças que contrastavam fortemente com os ensinamentos recebidos em Israel, Daniel não se deixou corromper pelos costumes ao seu redor. Manter-se fiel aos mandamentos de Deus, mesmo em um ambiente hostil, exigia uma força interior extraordinária. Daniel compreendia que sua identidade como servo de Deus não dependia de onde estava ou das circunstâncias externas. Sabia que, independentemente de estar em Jerusalém ou na Babilônia, sua lealdade e obediência a Deus eram inegociáveis. Essa integridade inquebrantável o diferenciava e o tornava um homem de confiança, até mesmo para os reis pagãos que ele servia.
A fidelidade de Daniel não passou despercebida. Deus o abençoou grandemente, elevando-o a posições de grande autoridade na corte babilônica. Sua ascensão não foi resultado de compromissos ou concessões, mas uma recompensa divina por sua lealdade e integridade. Daniel foi nomeado governante sobre toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios, uma posição de tremenda responsabilidade e influência. Sua sabedoria e discernimento eram reconhecidos e valorizados pelos reis, de Nabucodonosor a Dário. O fato de Daniel ter servido a vários reis durante o exílio babilônico, sempre se destacando por sua integridade e sabedoria, é uma prova de sua consistência em seguir os caminhos de Deus. Ele não era apenas um servo fiel em tempos bons, mas manteve sua fidelidade mesmo quando isso poderia ter custado sua vida. Sua capacidade de servir com excelência, sem comprometer sua fé, é um exemplo poderoso para todos nós que buscamos viver nossa fé em um mundo muitas vezes contrário aos princípios bíblicos. Daniel também nos ensina que Deus pode nos usar poderosamente, mesmo em ambientes onde a fé cristã não é a norma. Ele foi uma luz em meio às trevas da Babilônia, mostrando que, quando vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, Ele nos exalta e nos coloca em posições onde podemos influenciar para o bem. O segredo do sucesso de Daniel não estava em sua habilidade de se adaptar às práticas babilônicas, mas em sua firmeza em não se conformar com elas. Ele era um homem de convicções, e essas convicções eram baseadas em sua fé inabalável em Deus. A fidelidade de Daniel trouxe bênçãos não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. Sua posição de influência na corte babilônica permitiu-lhe interceder por seu povo, e suas orações e ações tiveram um impacto direto na história de Israel. Quando olhamos para a vida de Daniel, vemos como uma pessoa fiel pode ser usada por Deus para trazer mudança e esperança, mesmo em meio a uma nação pagã. A vida de Daniel é uma lembrança constante de que Deus está sempre com aqueles que o seguem. Mesmo quando enfrentamos circunstâncias difíceis, como estar em uma terra estrangeira ou ser colocado em posições de grande responsabilidade, podemos confiar que Deus está conosco, guiando-nos e capacitando-nos a viver de acordo com sua vontade. Daniel nos mostra que, quando permanecemos fiéis, Deus não apenas nos sustenta, mas também nos coloca em posições onde podemos ser uma influência poderosa para o reino. A história de Daniel nos desafia a avaliar nossas próprias vidas e a considerar como estamos vivendo nossa fé. Estamos nos deixando influenciar pelas culturas ao nosso redor ou estamos, como Daniel, permanecendo firmes em nossa fidelidade a Deus? Que possamos seguir o exemplo de Daniel, mantendo nossa integridade e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias, e que possamos experimentar as bênçãos e a presença de Deus em nossas vidas, assim como ele experimentou. Ao observarmos a vida de Daniel, somos confrontados com a questão da identidade e dos valores em meio a um mundo que muitas vezes se opõe ao que acreditamos. Daniel viveu em uma cultura diametralmente oposta à sua, onde valores, moralidade e religião eram completamente diferentes dos ensinamentos que havia recebido. A Babilônia era um império vasto e poderoso, cheio de riqueza e conhecimento, mas também repleto de práticas idólatras e imorais. Daniel estava constantemente cercado por tentações e pressões para se conformar a esses costumes pagãos. No entanto, ele escolheu permanecer fiel à sua identidade como servo do Deus de Israel. Essa fidelidade em meio à adversidade é uma das maiores lições que podemos aprender com Daniel. Em nossas próprias vidas, enfrentamos pressões semelhantes para nos conformarmos aos padrões deste mundo. Seja no local de trabalho, na escola, entre amigos ou até mesmo dentro de nossas famílias, somos frequentemente desafiados a comprometer nossos valores e nossa fé para nos encaixarmos ou evitar conflitos. Mas Daniel nos mostra que é possível viver uma vida de integridade, mesmo em um ambiente que tenta nos desviar de nossos princípios. Daniel sabia que sua verdadeira cidadania não era babilônica, mas celestial.
Ele era, antes de tudo, um servo de Deus, e essa identidade guiava todas as suas decisões. Mesmo quando a conformidade com a cultura babilônica poderia ter trazido benefícios temporários, Daniel escolheu obedecer a Deus. Ele recusou-se a se contaminar com a comida do rei, manteve suas práticas de oração e não se dobrou diante das imagens de ouro adoradas pelos babilônicos. Esta lição de Daniel é extremamente relevante para nós hoje. Vivemos em uma sociedade que, em muitos aspectos, é semelhante à Babilônia. Somos constantemente bombardeados por mensagens que nos encorajam a abandonar nossos valores cristãos e adotar uma mentalidade contrária aos ensinamentos de Deus. Essas pressões podem vir de várias formas, através da mídia, das expectativas sociais ou até mesmo de pressões diretas de nossos pares. No entanto, a história de Daniel nos lembra que é possível resistir a essas pressões e permanecer fiel a Deus. Manter nossa identidade em Cristo também significa que devemos ser transformados pela renovação de nossas mentes, como Paulo nos instrui em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não devemos nos conformar a este mundo, mas ser transformados pela palavra de Deus. Essa transformação nos capacita a discernir a vontade de Deus e a viver de acordo com seus propósitos, mesmo em um ambiente contrário aos nossos valores. Daniel exemplificou essa transformação em sua vida diária, escolhendo viver de acordo com os mandamentos de Deus, em vez de ceder às influências ao seu redor. A fidelidade de Daniel também nos ensina sobre o poder do testemunho. Sua vida era um testemunho vivo da soberania de Deus, e sua integridade e sabedoria foram reconhecidas até mesmo por aqueles que não compartilhavam de sua fé. Quando permanecemos firmes em nossos valores e em nossa fé, mesmo diante da oposição, nossas vidas se tornam um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Podemos ser luzes em meio às trevas, mostrando o caminho para aqueles que estão perdidos e confusos. Essa lição de Daniel nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos mantendo nossa identidade em Cristo, mesmo quando isso significa ir contra a correnteza da cultura ao nosso redor. Estamos permanecendo fiéis aos valores e princípios que Deus nos deu, mesmo quando isso nos custa algo. Que possamos seguir o exemplo de Daniel, escolhendo sempre honrar a Deus, independentemente das pressões externas. E que possamos confiar que, assim como Deus honrou a fidelidade de Daniel, Ele também honrará a nossa, guiando-nos e protegendo-nos em todas as circunstâncias. O sucesso de Daniel na corte babilônica foi notável, mas também trouxe consigo desafios significativos. Como alguém que se destacava por sua integridade, sabedoria e fé, Daniel naturalmente atraía a atenção, tanto positiva quanto negativa. Ele era respeitado e admirado pelo rei Dário, que reconhecia nele um homem de princípios sólidos e habilidades excepcionais. No entanto, essa mesma admiração e sucesso fizeram de Daniel alvo da inveja e do ciúme de outros oficiais da corte. A inveja é uma força poderosa e destrutiva, e no caso de Daniel, isso ficou evidente quando outros oficiais começaram a conspirar contra ele. Esses homens eram movidos não pela justiça ou pelo desejo de servir bem ao rei, mas pelo desejo de derrubar Daniel e ocupar seu lugar de influência. Eles procuraram uma maneira de desacreditá-lo, mas logo perceberam que não poderiam encontrar falhas em seu trabalho. Daniel era irrepreensível em suas responsabilidades. Ele era honesto, íntegro e fiel em tudo o que fazia. Não havia nada em sua conduta profissional que pudesse ser usado contra ele. Diante disso, os oficiais decidiram atacar o único aspecto da vida de Daniel que sabiam ser central para ele, sua fé. Eles perceberam que a devoção de Daniel a Deus era inabalável e visível. Ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Então, esses homens maliciosos conceberam um plano para usar essa devoção contra ele. Foram ao rei Dário e o convenceram a assinar um decreto que proibisse qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao rei,
durante 30 dias. A punição para quem desobedecesse seria ser lançado na cova dos leões. Essa conspiração contra Daniel é um lembrete de que, em um mundo caído, a integridade e a fé muitas vezes atraem oposição. Quando nos destacamos por nossa fidelidade a Deus, podemos nos tornar alvos de ataques daqueles movidos pela inveja e pelo ciúme. A situação de Daniel nos leva a refletir sobre como lidamos com a oposição em nossas próprias vidas. Quando somos alvo de críticas ou conspirações devido à nossa fé, como reagimos? É fácil se sentir tentado a comprometer nossos valores ou a nos esconder para evitar o conflito. No entanto, a resposta de Daniel foi continuar firme em sua devoção a Deus, sem medo das consequências. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, não nas mãos dos homens. A conspiração contra Daniel também nos ensina sobre a natureza da verdadeira fé. A fé de Daniel não era apenas uma crença passiva, mas uma convicção ativa que guiava todas as suas ações. Ele orava abertamente, não por ostentação, mas porque sua relação com Deus era o fundamento de sua vida. Mesmo sabendo que seus inimigos estavam vigiando, Daniel não mudou seus hábitos ou tentou negociar com seus inimigos. Ele permaneceu firme, confiando que Deus seria seu defensor. O que os conspiradores não perceberam foi que Deus estava no controle de toda a situação. Eles pensaram que poderiam manipular o rei e a lei para destruir Daniel, mas não perceberam que o Deus a quem Daniel servia era o Deus soberano, que governa sobre todas as nações e reis. A conspiração acabou se tornando o cenário para um dos maiores testemunhos da fidelidade de Deus, não apenas para Daniel, mas para toda a corte babilônica. Em nossas próprias vidas, podemos enfrentar conspirações, mal-entendidos ou oposição por causa de nossa fé. Mas a história de Daniel nos encoraja a não ceder ao medo ou à tentação de comprometer nossos princípios. Deus vê tudo, e Ele é fiel para defender e exaltar aqueles que o honram. Que possamos, como Daniel, permanecer firmes em nossa fé, confiando que Deus é nosso refúgio e força, presente em todas as adversidades. A devoção de Daniel era uma parte central e visível de sua vida. Em um mundo onde muitas vezes somos encorajados a manter nossa fé em privado ou a moderar nossas práticas religiosas, Daniel nos oferece um exemplo de como viver uma vida de fé aberta e sem vergonha. 3 vezes ao dia, Daniel se retirava para orar ao seu Deus, sempre com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Esse ato era uma expressão de sua profunda conexão com Deus e de sua esperança no futuro de Israel. A prática de oração de Daniel era um testemunho poderoso de sua fé. Ele orava com as janelas abertas não para ser visto pelos outros, mas porque sua fé era essencial para ele. Essa devoção constante não passou despercebida. Seus inimigos, que estavam procurando uma maneira de derrubá-lo, perceberam que não poderiam encontrar falhas em seu caráter ou em sua conduta profissional. Assim, eles decidiram usar sua devoção contra ele. A estratégia dos inimigos de Daniel revela que sua fé não era apenas uma crença, mas uma prática visível e integral de sua vida. Eles sabiam que, se pudessem criar uma lei que conflitasse com a prática de sua fé, Daniel seria fiel a Deus. Essa percepção nos leva a considerar como nossa própria fé é vista pelos outros. Será que nossa devoção a Deus é tão evidente e consistente que até mesmo aqueles que não compartilham de nossa fé a reconhecem? Ao observarmos a vida de Daniel, somos desafiados a examinar nossa prática de oração e devoção. Em um mundo onde as pressões externas muitas vezes tentam nos moldar ou nos silenciar, será que estamos dispostos a manter nossa fé visível e nossa devoção constante, independentemente das consequências? A vida de Daniel nos ensina que a oração não é apenas um ato privado, mas uma declaração pública de nossa fé em Deus. Os inimigos de Daniel, consumidos pela inveja e maldade, decidiram tomar medidas drásticas para derrubá-lo.
Sabendo que não poderiam encontrar falhas em seu caráter ou trabalho, eles atacaram um único aspecto inegociável de sua vida, sua fé. Movidos por ciúmes e ressentimento, eles elaboraram um plano que parecia inofensivo, mas era uma armadilha mortal destinada a capturar Daniel. Esses homens se aproximaram do rei Dário, apresentando uma proposta que parecia estar em linha com a cultura babilônica de adoração ao rei como figura divina. Eles sugeriram que, durante 30 dias, ninguém deveria orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei Dário. Esta proposta parecia uma maneira eficaz de consolidar a autoridade e a adoração do rei entre o povo. Esse ato de coragem nos desafia a refletir sobre como reagimos quando nossa fé é testada. Quando somos pressionados a comprometer nossa devoção a Deus, como agimos? Estamos dispostos a seguir o exemplo de Daniel e permanecer fiéis, mesmo diante de riscos significativos? Ou somos tentados a adaptar nossa fé às circunstâncias para evitar conflitos ou perseguições? A escolha de Daniel de continuar orando com as janelas abertas em direção a Jerusalém foi um ato de resistência espiritual. Ele estava, essencialmente, declarando que seu compromisso com Deus era inegociável e que as ameaças dos homens não o afastariam de sua devoção. Esse ato de oração pública, diante de um decreto real, afirmava que Deus era seu verdadeiro rei e que nenhuma lei humana poderia sobrepujar sua lealdade ao Senhor. Daniel confiava que sua vida estava nas mãos de Deus, o que é um testemunho de sua compreensão da soberania divina. Ele sabia que, independentemente do que seus inimigos planejavam, Deus estava no controle. Essa confiança permitiu que Daniel permanecesse calmo e firme, sem medo das consequências. Ele não tentou negociar com seus inimigos ou buscar uma saída fácil. Em vez disso, confiou que Deus agiria em seu favor. A história de Daniel nos desafia a aplicar essa mesma coragem e fé em nossas vidas. Em um mundo onde frequentemente somos pressionados a conformar nossa fé às expectativas dos outros ou a comprometer nossos princípios para evitar dificuldades, somos chamados a seguir o exemplo de Daniel. Devemos confiar que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele é capaz de nos proteger e guiar, mesmo nas situações mais difíceis. A oração de Daniel com as janelas abertas em direção a Jerusalém também nos ensina sobre a importância de manter nossa devoção visível. A fé cristã não deve ser escondida ou praticada apenas em segredo. Nossa fé deve ser uma luz que brilha em meio às trevas, um testemunho público de nossa lealdade a Deus. Quando vivemos nossa fé abertamente, mesmo diante de oposição, declaramos ao mundo que nossa confiança está em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. A atitude de Daniel diante do decreto de morte nos dá uma lição poderosa sobre coragem e integridade. Em um mundo onde o medo frequentemente dita as ações das pessoas, Daniel demonstra que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de permanecer fiel a Deus, mesmo quando o medo é palpável. Ele poderia ter se rendido ao pavor ou escolhido um caminho que o mantivesse seguro, mas teria comprometido a essência de sua fé. Daniel entendeu que a verdadeira coragem vem de confiar em Deus, mesmo quando a lógica humana sugere fugir. Essa coragem é um reflexo da integridade de Daniel, uma qualidade rara e inestimável. Integridade é fazer o que é certo, independentemente das consequências. Para Daniel, a integridade não era uma máscara que ele usava em público e retirava em privado, era a essência de quem ele era. Sua vida refletia a coerência entre o que acreditava e o que fazia. Ele não permitiu que a ameaça de morte mudasse sua lealdade a Deus ou alterasse sua prática de oração. Em nossa jornada de fé, frequentemente enfrentamos situações que testam nossa coragem e integridade. Podemos ser tentados a comprometer nossos valores ou a esconder nossa fé para evitar críticas ou julgamentos. No entanto, a verdadeira integridade exige que sejamos fiéis a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando isso implica enfrentar consequências adversas. A história de Daniel nos lembra que nossa fidelidade a Deus deve ser inabalável,
independentemente das pressões ou perigos. A fé de Daniel nos desafia a reconsiderar nossa própria compreensão de fé. É fácil proclamar nossa fé em Deus quando estamos seguros e confortáveis, mas a verdadeira fé é provada na adversidade. Quando nossas vidas estão em perigo, quando enfrentamos perda ou sofrimento, é aí que a profundidade de nossa confiança em Deus é revelada. Daniel demonstrou que a fé verdadeira não vacila, mesmo quando as circunstâncias são terríveis. Ele confiou em Deus para cumprir seus propósitos, independentemente do resultado. Essa lição de fé também destaca o poder da confiança em Deus. Daniel não sabia como Deus iria salvá-lo ou mesmo se ele o salvaria da cova dos leões. Mas ele tinha confiança de que Deus estava no controle e que tudo cooperaria para o bem. Essa confiança permitiu que Daniel enfrentasse a situação com paz e segurança, sabendo que sua vida estava nas mãos do Criador do Universo. Essa é a essência da fé, confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. A história de Daniel também nos ensina que Deus honra aqueles que o honram. Ao escolher integridade e coragem, Daniel estava, na verdade, escolhendo honrar a Deus acima de tudo. E Deus, em sua fidelidade, não apenas salvou Daniel, mas também usou sua situação para mostrar seu poder e glória a todos da Babilônia. Essa é a recompensa da fé verdadeira, não apenas a salvação física, mas a oportunidade de glorificar a Deus através de nossas vidas. Portanto, que possamos viver com a mesma coragem e integridade de Daniel. Que sejamos fiéis, não apenas quando é fácil, mas também quando é difícil. Que nossa fé em Deus seja inabalável, mesmo diante das maiores adversidades. E que, através de nossa vida de fé, possamos testemunhar o poder e a fidelidade de Deus ao mundo ao nosso redor. A vida de oração constante de Daniel foi um pilar fundamental de sua fé. Ele orava 3 vezes ao dia, não como uma mera formalidade, mas como um meio vital de manter sua conexão com Deus. A oração era o lugar onde Daniel encontrava força, orientação e paz, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Quando buscamos ter uma vida de oração constante, estamos, na verdade, buscando a presença de Deus em nossa vida diária. A oração nos mantém alinhados com a vontade de Deus, nos ajuda a discernir sua voz e nos prepara para os desafios que inevitavelmente enfrentaremos. Além disso, a oração constante nos permite construir um relacionamento íntimo com Deus. Não se trata apenas de pedir coisas a Deus, mas de nos comunicarmos com Ele, de abrir nossos corações, de louvá-lo, de agradecê-lo e de ouvir sua voz. Quanto mais oramos, mais sensíveis nos tornamos à direção do Espírito Santo em nossas vidas, e mais facilmente conseguimos confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. A oração nos dá a perspectiva divina de nossos problemas e nos ajuda a ver que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Passar tempo na palavra de Deus é outro aspecto crucial que vemos na vida de Daniel. Ele conhecia as Escrituras e as aplicava em sua vida diária. A palavra de Deus é a nossa bússola moral e espiritual, guiando-nos em meio às complexidades e desafios da vida. Quando nos dedicamos ao estudo e à meditação da palavra, somos fortalecidos em nossa fé, porque a palavra nos revela o caráter de Deus, suas promessas e seu plano para nossas vidas. Ela nos dá sabedoria, direção e a confiança de que Deus está no controle, independentemente das circunstâncias. Estar na palavra de Deus também significa permitir que ela transforme nossa mente e coração. Como Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, versículo 2, não devemos nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Essa renovação vem através do estudo constante da Palavra de Deus, que nos molda a imagem de Cristo e nos fortalece contra as pressões e tentações do mundo. A Palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a internalizamos, ela se torna uma força poderosa em nossas vidas, nos capacitando a viver em fé e obediência a Deus.
Confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas é a culminação dessas práticas espirituais. A confiança que Daniel tinha em Deus não era limitada a certas áreas de sua vida, mas permeava tudo o que ele fazia. Ele confiava em Deus para guiá-lo em seu trabalho, para protegê-lo em tempos de perigo e para cumprir suas promessas. Da mesma forma, somos chamados a confiar em Deus não apenas em momentos de crise, mas em todas as áreas de nossas vidas, em nossas decisões, em nossos relacionamentos, em nossos desafios e em nossos sonhos. Essa confiança em Deus nos dá a paz que excede todo entendimento, a paz que nos permite enfrentar desafios sem medo, porque sabemos que Deus está no controle. Quando confiamos em Deus, estamos reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é bom e que seus planos para nós são melhores do que qualquer coisa que possamos imaginar. A confiança em Deus nos liberta do medo e da ansiedade, porque sabemos que, em Suas mãos, estamos seguros. Ao seguirmos o exemplo de Daniel, mantendo uma vida de oração constante, passando tempo na palavra de Deus e confiando nele em todas as áreas de nossas vidas, nossa fé é fortalecida. E quando nossa fé é forte, estamos preparados para enfrentar qualquer desafio que vem em nosso caminho. Como Daniel, podemos enfrentar as covas dos leões de nossa vida com confiança, sabendo que Deus está conosco e que Ele é fiel para nos proteger e nos guiar. Que possamos buscar essa fé inabalável, confiando em Deus e caminhando em comunhão com Ele todos os dias de nossas vidas. Para trazer à tona a importância da fé em meio às dificuldades, gostaria de contar a história de uma jovem chamada Ana, que é um exemplo contemporâneo da força que a fé pode proporcionar em meio às adversidades. A vida de Ana é um testemunho vivo de como a fé pode sustentar uma pessoa, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem estar desmoronando. Desde muito jovem, Ana enfrentou desafios que poderiam facilmente ter levado alguém a perder a esperança. No entanto, em meio a todas essas dificuldades, Ana encontrou em Deus a força para continuar e a fé para acreditar que dias melhores viriam. A história de Ana começa em um lar que foi abalado pelo divórcio de seus pais quando ela ainda era uma criança. Essa separação, que é sempre difícil para qualquer família, foi particularmente desafiadora para Ana, pois sua família já enfrentava dificuldades financeiras significativas. A separação não só trouxe dor emocional, mas também agravou os problemas financeiros que sua família enfrentava. Como muitas crianças nessa situação, Ana poderia ter se sentido abandonada, desamparada e sem direção. Mas, em vez de sucumbir ao desespero, Ana se voltou para Deus. Desde cedo, Ana foi ensinada a orar e a confiar em Deus, e foi essa fundação de fé que a sustentou durante esses tempos difíceis. Ela não apenas orava por si mesma, mas também por sua família, pedindo a Deus para prover suas necessidades e trazer paz a seus corações. Ana sabia que, embora sua situação fosse difícil, Deus estava com ela e que Ele tinha um plano para a sua vida. Essa confiança em Deus lhe deu a força para enfrentar cada novo desafio com coragem e esperança. À medida que Ana crescia, os desafios continuavam. Ela teve que trabalhar duro para ajudar sua família a sobreviver, muitas vezes sacrificando suas próprias necessidades para garantir que sua mãe e irmãos tivessem o que precisavam. Mesmo assim, Ana nunca deixou de confiar em Deus. Ela sabia que, apesar das dificuldades, Deus estava cuidando dela e de sua família. Essa confiança não foi algo que Ana desenvolveu de um dia para o outro, mas foi o resultado de uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus e de experiências pessoais com a fidelidade de Deus. Um dos momentos mais marcantes da vida de Ana foi quando ela enfrentou uma grave crise de saúde. Ainda jovem, Ana foi diagnosticada com uma condição que exigia uma cirurgia urgente, mas os médicos alertaram que as chances de sucesso eram baixas. Diante dessa notícia, muitos poderiam ter entrado em pânico ou perdido a fé, mas Ana reagiu de maneira diferente. Ela decidiu entregar sua vida nas mãos de Deus, confiando que Ele estava no controle.
Ana orou fervorosamente, pedindo a Deus que guiasse os médicos e que sua vontade fosse feita. O dia da cirurgia chegou, e algo incrível aconteceu. Durante o procedimento, os médicos descobriram que a condição de Ana não era tão grave quanto pensavam originalmente. A cirurgia foi um sucesso, e Ana se recuperou completamente. Para Ana, essa experiência foi mais do que uma simples recuperação física, foi uma confirmação do poder e da presença de Deus em sua vida. Ela sabia que Deus havia respondido às suas orações e que Ele havia cuidado dela de uma maneira que ninguém mais poderia. Hoje, Ana continua a viver sua vida com uma fé inabalável. Ela compartilha sua história com outros, não para destacar suas próprias realizações, mas para glorificar a Deus e encorajar aqueles que estão passando por dificuldades. Ana sabe que sua vida é um testemunho do poder da fé e da fidelidade de Deus, e ela usa cada oportunidade para compartilhar essa mensagem com os outros. A história de Ana é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, a fé em Deus pode nos sustentar e nos dar força para continuar. Ana poderia facilmente ter sucumbido ao desespero em muitos momentos de sua vida, mas, em vez disso, ela escolheu confiar em Deus. Essa confiança não apenas a sustentou, mas também a guiou em direção à cura, à paz e à realização de que Deus estava com ela em cada passo do caminho. Que a história de Ana nos inspire a manter nossa fé, não importa o que enfrentemos. Como Ana, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem um plano para cada um de nós, mesmo quando as circunstâncias parecem estar contra nós. Que possamos seguir o exemplo de Ana, mantendo uma vida de oração, confiando em Deus e compartilhando nossa fé com os outros, para que todos possam ver o poder transformador da fé em Deus. Quando Ana foi levada para a sala de cirurgia, seus pensamentos estavam fixos em Deus. Ela havia orado fervorosamente, entregando sua vida nas mãos do Senhor e pedindo que Ele guiasse os médicos em cada passo do procedimento. Ana sabia que os prognósticos médicos não eram encorajadores, mas ela também sabia que Deus era capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar. Essa confiança não era uma negação da realidade, mas uma fé baseada no conhecimento de que Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a saúde e a vida. À medida que a cirurgia progredia, algo extraordinário começou a acontecer. O que havia sido inicialmente diagnosticado como uma condição grave e potencialmente letal começou a se revelar de maneira diferente. O que os médicos esperavam enfrentar como uma complexidade intensa foi, na verdade, muito mais simples do que haviam imaginado. As dificuldades que eles haviam previsto não se materializaram, e a cirurgia, que parecia um desafio monumental, acabou sendo muito mais tranquila. Os médicos, surpresos com a facilidade do procedimento, reconheceram que a condição de Ana não era tão complicada quanto haviam pensado. Para eles, isso parecia um mistério médico. Para Ana e sua família, era um sinal claro da intervenção divina. Eles estavam convencidos de que Deus havia estado presente naquela sala de cirurgia, guiando as mãos dos médicos e realizando uma cura que só Ele poderia proporcionar. Após a cirurgia, a recuperação de Ana foi notável. O que os médicos previam como uma longa e difícil convalescença transformou-se em um processo surpreendentemente rápido e completo. Ana logo se viu livre das dores e limitações que antes a atormentavam. Cada dia que passava era uma confirmação de que Deus havia realizado um milagre em sua vida. A cada passo que ela dava e a cada respiração sem dor, Ana louvava a Deus por sua bondade e fidelidade. Hoje, Ana vive uma vida plena e saudável, algo que, em certo momento, parecia impossível. Sua recuperação não foi apenas um retorno à saúde física, mas uma renovação espiritual. Ana percebeu que Deus usou essa provação para fortalecer sua fé e lhe dar um testemunho poderoso para compartilhar com outras. Ana dedica grande parte de sua vida a contar sua história. Ela compartilha sua experiência em igrejas,
grupos de oração e com qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldades. Para Ana, testemunhar não é apenas uma forma de glorificar a Deus, mas também de encorajar outros a confiar nele, independentemente das circunstâncias. Ela sabe que, assim como Deus esteve com ela, Ele está com todos aqueles que o buscam de coração. O testemunho de Ana é um lembrete poderoso do que pode acontecer quando confiamos plenamente em Deus. Ele é capaz de transformar situações desesperadoras em vitórias milagrosas. Mesmo quando enfrentamos prognósticos desanimadores, podemos ter esperança, sabendo que Deus tem a última palavra. A história de Ana nos encoraja a manter nossa fé em Deus, a orar com fervor e acreditar que Ele está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo nas situações mais difíceis. Que a história de Ana inspire a todos nós a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos, como ela, testemunhar o poder de Deus, não apenas em nossas próprias vidas, mas também ao compartilharmos com outros o que Ele tem feito por nós. Ana vive hoje como uma prova viva de que, com Deus, todas as coisas são possíveis, e que Ele é fiel para completar a boa obra que começou em cada um de nós. Outro exemplo de fé em tempos de adversidade é a história de João. João era um homem que, durante muitos anos, desfrutou de sucesso e prosperidade em sua vida profissional. Ele tinha um bom emprego, era respeitado na comunidade e conseguia prover confortavelmente para sua família. No entanto, sua vida sofreu uma reviravolta inesperada quando uma grande crise financeira atingiu sua empresa, resultando em uma série de demissões em massa. João, que sempre havia sido o pilar financeiro de sua família, se viu desempregado e enfrentando uma situação de extrema incerteza. Apesar das dificuldades, João manteve sua fé em Deus. Ele continuou a orar e a buscar consolo nas Escrituras. João acreditava que Deus estava no controle e que Ele proveria para suas necessidades. A confiança de João em Deus não apenas o sustentou, mas também lhe deu uma visão renovada da vida. Gradualmente, sinais de esperança começaram a surgir. Uma recomendação inesperada de um amigo levou a uma entrevista com uma nova empresa. Embora o processo fosse desafiador, João se manteve confiante, acreditando que Deus estava guiando seus passos. Eventualmente, ele recebeu uma oferta de emprego que não apenas restaurou sua estabilidade financeira, mas também abriu novas portas para crescimento profissional. A experiência de João foi uma prova do poder de Deus em sua vida. Ele aprendeu a confiar em Deus em meio às adversidades e a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento espiritual. João compartilha sua história para encorajar outros, testemunhando que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé em Deus pode transformar a adversidade em vitória. Assim como a história de Ana, a de João nos ensina que, com fé em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio. Que as histórias de Ana e João nos inspirem a confiar em Deus, a buscar sua ajuda em todos os momentos e a testemunhar sua bondade e fidelidade, sabendo que Ele está sempre conosco, guiando-nos e provendo para nossas necessidades. Conforme os meses passaram, a situação de João parecia piorar a cada dia. As contas se acumulavam, as rejeições de emprego se tornavam mais frequentes, e a pressão para sustentar sua família crescia de forma insuportável. Em momentos como esses, muitos teriam perdido a esperança, abandonado a fé e cedido ao desespero. No entanto, João, inspirado pela fé inabalável de Daniel, recusou-se a desistir de sua confiança em Deus. Ele sabia que a verdadeira fé não se baseia em resultados imediatos, mas em uma confiança duradoura na fidelidade de Deus, independentemente das circunstâncias. João continuou a orar fervorosamente, não apenas por uma solução rápida, mas por sabedoria, paciência e força para suportar o que estava enfrentando. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo quando as coisas pareciam estar piorando. Em suas orações, João não pedia apenas para que seus problemas fossem resolvidos,
mas também para que Deus usasse esse tempo de provação para moldá-lo e fortalecê-lo. Ele entendia que Deus tinha um propósito maior, mesmo que não pudesse vê-lo naquele momento. Durante esse tempo de espera, João experimentou momentos de desânimo e dúvida, mas sempre retornava à oração e à palavra de Deus, onde encontrava renovação e esperança. Ele se apegava às promessas de Deus, sabendo que ele nunca falha. João frequentemente meditava em passagens como Salmos capítulo 27, versículo 14, que diz: "Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor." Esse versículo se tornou uma âncora para sua alma, lembrando de que, embora as respostas pudessem demorar, Deus era fiel e agiria no tempo certo. E então, quando menos esperava, João foi apresentado a uma nova oportunidade de trabalho. Era uma situação completamente inesperada, que parecia surgir do nada, mas João sabia que não era por acaso, era a mão de Deus em ação. A nova oportunidade não apenas supriu suas necessidades financeiras, mas também o colocou em uma posição que ele nunca teria imaginado possível. A nova função era mais desafiadora e recompensadora do que qualquer trabalho que ele havia tido antes, e lhe deu uma nova perspectiva e propósito em sua carreira. João estava maravilhado com a maneira como Deus havia transformado uma situação de desespero em uma de bênção. Ele reconhecia que, se tivesse cedido ao desespero ou abandonado sua fé, poderia ter perdido essa oportunidade que Deus havia preparado para ele. A perseverança em oração e a confiança contínua em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, foram recompensadas de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. João viu em primeira mão como Deus pode usar até mesmo as piores circunstâncias para trazer à tona suas maiores bênçãos. Hoje, João testemunha o poder da fé e da oração sempre que tem a oportunidade. Ele compartilha sua história para encorajar outros que estão enfrentando dificuldades semelhantes, lembrando-os de que Deus é fiel e que Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. João sabe que sua história não é apenas sobre encontrar um novo emprego, mas sobre a transformação que Deus realizou em seu coração durante aquele tempo de espera e provação. Ele aprendeu a confiar em Deus de maneira mais profunda, a depender dele em todas as áreas de sua vida e a ver cada desafio como uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder e fidelidade. João agora vive com uma gratidão renovada, não apenas pelas bênçãos materiais que recebeu, mas pela jornada espiritual que Deus o levou a percorrer. Ele entende que as dificuldades que enfrentou foram usadas por Deus para fortalecê-lo e prepará-lo para o que viria. João continua a orar e a confiar em Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada área de sua vida e que, independentemente das circunstâncias, Deus é capaz de transformar qualquer situação para o bem daqueles que o amam. Os exemplos contemporâneos de fé, como os de Ana e João, servem como poderosos testemunhos de que a fé em Deus é uma âncora firme, capaz de nos sustentar em meio às tempestades da vida. Assim como Daniel confiou em Deus em uma situação que parecia sem esperança, Ana e João também mantiveram sua fé firme, independentemente das circunstâncias que enfrentaram. Esses exemplos não são apenas histórias inspiradoras, eles são lembretes vivos de que a fé em Deus não é limitada pelo tempo ou pelas circunstâncias, mas é uma constante inabalável que atravessa gerações e contextos. Quando olhamos para a história de Daniel, é fácil se maravilhar com a maneira como Deus interveio de forma tão poderosa para protegê-lo na cova dos leões. No entanto, é importante lembrar que Daniel não sabia de antemão como Deus agiria. Ele não tinha garantias de que seria salvo, mas ainda assim, ele confiou em Deus. Essa mesma confiança é o que vemos das histórias de Ana e João. Eles também enfrentaram situações em que o desfecho era incerto, mas escolheram confiar em Deus, acreditando que Ele estava no controle e que, de alguma forma, Ele usaria suas circunstâncias para o bem. A confiança em Deus, como vemos desses exemplos, não é uma negação da realidade ou dos desafios que enfrentamos.
Ana e João estavam plenamente conscientes das dificuldades que enfrentavam, uma doença grave, uma crise financeira devastadora, mas também estavam conscientes do poder de Deus e de sua capacidade de transformar qualquer situação. Essa confiança é o que lhes permitiu enfrentar seus desafios com coragem e esperança, em vez de sucumbir ao desespero. Eles sabiam que, independentemente do que acontecesse, Deus estava com eles, e isso fez toda a diferença. Essas histórias contemporâneas nos lembram que a fé em Deus é sempre relevante, não importa a época ou as circunstâncias. Em um mundo onde as incertezas e os desafios são constantes, a fé em Deus oferece uma segurança e uma esperança que nada mais pode proporcionar. Ana e João não apenas acreditaram em Deus, mas viveram essa fé de maneira prática, confiando nele em cada detalhe de suas vidas. Eles nos mostram que a fé não é apenas para os grandes momentos de crise, mas para o dia a dia, para as pequenas e grandes decisões, para os momentos de alegria e de tristeza. A transformação que Deus operou nas vidas de Ana e João é um testemunho de que Ele ainda está ativamente envolvido em nossas vidas hoje. Assim como Ele fechou a boca dos leões para proteger Daniel, Ele também é capaz de nos proteger, de nos sustentar e de transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. Deus não mudou, sua fidelidade é a mesma ontem, hoje e para sempre. Ele ainda é capaz de fazer o impossível, e Ele ainda está trabalhando para o bem daqueles que o amam e confiam nele. Esses exemplos também nos desafiam a examinar nossa própria fé. Estamos confiando em Deus da mesma maneira que Daniel, Ana e João confiaram? Estamos dispostos a manter nossa fé firme, mesmo quando as circunstâncias parecem estar desmoronando ao nosso redor. A fé verdadeira, como vimos nesses exemplos, é uma confiança inabalável em Deus, independentemente do que possamos enfrentar. É acreditar que Deus está no controle, que Ele tem um plano e que Ele pode transformar qualquer situação para o nosso bem e para a sua glória. Em última análise, esses testemunhos contemporâneos reforçam a verdade de que a fé em Deus é uma força poderosa, capaz de nos sustentar em qualquer situação. Eles nos lembram que, assim como Deus foi fiel para com Daniel, Ele será fiel para conosco. Podemos confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não podemos ver ou entender o que Ele está fazendo. E podemos ter a certeza de que, assim como Ele transformou as vidas de Ana e João, Ele também é capaz de transformar as nossas vidas, nos guiando através de qualquer dificuldade e nos levando a uma vitória completa. Que possamos aprender com esses exemplos e fortalecer nossa fé, sabendo que Deus é digno de toda a nossa confiança. Que possamos confiar nele, não apenas nas grandes crises, mas em cada aspecto de nossas vidas, crendo que Ele está no controle e que Ele pode e vai transformar qualquer situação para o nosso bem. Quando refletimos sobre a vida de Daniel e o incrível relato de sua fé e fidelidade a Deus, é impossível não notar o papel central que a oração desempenhava. A transformação que ocorre através da oração é uma das suas maiores bênçãos. À medida que passamos tempo em oração, somos moldados e transformados à imagem de Cristo. Nossos desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus, nossa vontade se submete à sua, e nosso coração é renovado pelo poder do Espírito Santo. A oração não apenas muda nossas circunstâncias, ela muda a nós mesmos. Deus usa a oração para nos ensinar paciência, humildade, compaixão e amor. Ele nos mostra onde precisamos crescer, onde precisamos nos arrepender e onde precisamos confiar mais nele. A oração também nos proporciona uma compreensão mais profunda do amor e da graça de Deus. Quando nos aproximamos de Deus em oração, experimentamos sua presença de maneira tangível e pessoal. Sentimos seu amor nos cercando, sua paz nos inundando e sua graça nos sustentando. Esse encontro com Deus através da oração nos fortalece para enfrentar qualquer desafio e nos lembra de que somos profundamente amados e cuidados pelo nosso Pai Celestial. Finalmente, a oração é uma arma poderosa na batalha espiritual.
Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo nos instrui a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. A oração é uma parte essencial de nossa armadura espiritual, nos protegendo contra os ataques do inimigo e nos fortalecendo para resistir às tentações. Quando oramos, estamos afirmando nossa dependência de Deus e nossa confiança em seu poder para nos proteger e nos guiar. A oração nos mantém vigilantes, alertas e firmes na fé, capacitando-nos a lutar as batalhas da vida com coragem e determinação. Que possamos, portanto, valorizar a oração como um privilégio e uma necessidade vital em nossa caminhada com Deus. Que possamos nos dedicar a uma vida de oração constante, buscando a Deus em todos os momentos, ouvindo sua voz e permitindo que Ele transforme nossos corações. E que, através da oração, possamos encontrar a paz, a força, a sabedoria e a transformação que só Deus pode oferecer. Uma vida de oração constante é como uma armadura espiritual que nos prepara para enfrentar os desafios da vida com confiança e firmeza. Daniel nos oferece um exemplo poderoso de como a disciplina espiritual da oração pode nos fortalecer e nos capacitar a enfrentar até mesmo as circunstâncias mais assustadoras e perigosas. Ele orava 3 vezes ao dia, não por obrigação, mas por devoção, uma devoção que o sustentava em sua fé e o preparava para os momentos de provação. Essa prática regular de oração foi o que deu a Daniel a coragem de enfrentar a cova dos leões sem medo, sabendo que Deus estava com ele. Quando consideramos a rotina de oração de Daniel, percebemos que ela era uma parte central e inegociável de sua vida diária. Para Daniel, orar era tão essencial quanto comer, dormir e trabalhar. Ele entendia que a oração não era algo que poderia ser deixado de lado ou adiado, mas uma prioridade absoluta, uma necessidade espiritual que o mantinha conectado a Deus. Essa constância na oração moldou o caráter de Daniel, fortaleceu sua fé e o preparou para enfrentar qualquer desafio com a confiança de que Deus estava no controle. Para nós, seguir o exemplo de Daniel significa cultivar uma vida de oração constante e regular. Muitas vezes, podemos ser tentados a orar apenas quando precisamos de algo ou quando enfrentamos uma crise, mas a verdadeira vida de oração é aquela que se torna parte integrante de nossa rotina diária. Assim como cuidamos de nosso corpo através de alimentação e descanso, precisamos cuidar de nossa alma através da oração. É na oração que nos alimentamos espiritualmente, que renovamos nossas forças e que encontramos a direção e a paz que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Cultivar uma vida de oração constante requer disciplina, dedicação e um compromisso intencional de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Isso pode significar acordar um pouco mais cedo para ter tempo de oração antes de começar o dia, ou reservar momentos específicos ao longo do dia para nos retirar e buscar a Deus. Pode significar aprender a orar em todos os momentos, em todas as situações, cultivando uma atitude de oração contínua, onde estamos sempre em comunhão com Deus, conversando com Ele, ouvindo sua voz e entregando a Ele nossas preocupações e alegrias. Essa disciplina espiritual nos prepara para enfrentar os desafios da vida de uma maneira que não poderíamos fazer por conta própria. Quando a oração é uma prática regular, nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus, mais atentos à sua direção e mais fortes em nossa fé. Estamos preparados para enfrentar as covas dos leões da vida, os momentos de medo, de incerteza e de perigo, com a certeza de que Deus está conosco e que Ele nos sustentará. A oração nos dá a perspectiva divina, nos ajuda a ver além das circunstâncias imediatas e nos lembra de que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Além disso, uma vida de oração constante nos ajuda a desenvolver uma fé como a de Daniel, uma fé inabalável, que não é abalada pelas circunstâncias ou pelo medo. Daniel não entrou em pânico quando soube do decreto que o proibiria de orar a Deus. Em vez disso, ele continuou sua prática de oração, confiando que Deus estava no controle.
Essa confiança foi o resultado de anos de comunhão íntima com Deus, de uma vida de oração que o preparou para enfrentar qualquer desafio com coragem e fé. Se queremos ter esse tipo de fé, precisamos seguir o exemplo de Daniel e fazer da oração uma prioridade em nossas vidas. A oração constante também nos mantém alinhados com a vontade de Deus. Quando oramos regularmente, estamos continuamente buscando a direção de Deus, permitindo que Ele guie nossos passos e molde nossos corações. Isso nos ajuda a tomar decisões sábias, a resistir às tentações e a viver de maneira que honra a Deus. A oração nos mantém sensíveis à voz do Espírito Santo, nos capacitando a discernir a vontade de Deus em todas as situações e a viver de acordo com seus propósitos. Finalmente, uma vida de oração constante nos dá a paz e a confiança necessárias para enfrentar qualquer desafio. Quando sabemos que estamos em constante comunhão com Deus, que estamos trazendo todas as nossas preocupações e necessidades a Ele em oração, podemos enfrentar qualquer situação com a certeza de que Deus está conosco e que Ele é fiel para nos guiar e nos proteger. Essa confiança nos permite enfrentar até mesmo as situações mais assustadoras, como a cova dos leões, com coragem e fé, sabendo que Deus é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Que possamos, portanto, seguir o exemplo de Daniel e cultivar uma vida de oração constante. Que possamos fazer da oração uma parte central de nossa rotina, assim como comer, dormir e trabalhar, e que, através dessa prática, possamos desenvolver uma fé inabalável, preparada para enfrentar qualquer desafio com a confiança de que Deus está no controle. Encorajo-vos, queridos irmãos e irmãs, a reconhecer a importância vital da oração em nossas vidas e a fazer dela uma prioridade que transcende as crises e se estende a todos os momentos do nosso cotidiano. A oração é um dom precioso que nos permite entrar em comunhão direta com o Criador do Universo, e não deve ser limitada apenas aos momentos de desespero ou necessidade urgente. Em vez disso, devemos cultivá-la como uma prática diária e constante, um ato de adoração, confiança e dependência que fortalece nossa fé e nos prepara para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Quando fazemos da oração uma prioridade, estamos, na verdade, investindo em nosso relacionamento com Deus. Assim como qualquer relacionamento significativo, nossa conexão com Deus exige tempo, dedicação e comunicação regular. A oração é a maneira pela qual expressamos nosso amor, gratidão e adoração a Deus, mas também é um meio pelo qual ouvimos sua voz, recebemos sua orientação e permitimos que Ele molde nossos corações e mentes. Ao reservarmos tempo para estar com Deus diariamente, demonstramos nossa dependência nele e nossa disposição de colocar nossas vidas sob sua liderança. A oração diária nos fortalece de maneira que muitas vezes não percebemos até que enfrentamos uma crise. Ela é como um reservatório espiritual que enchemos a cada dia, preparando-nos para os momentos de adversidade. Quando a tempestade chegar, e, inevitavelmente, ela chegará em algum momento, aqueles que têm cultivado uma vida de oração estarão mais preparados para enfrentá-la com serenidade, coragem e fé. Eles terão construído uma fundação sólida sobre a qual podem se apoiar, sabendo que Deus está com eles e que Ele já foi fiel em tantas outras situações. A oração nos ajuda a manter nossa perspectiva em meio às pressões e desafios da vida. Quando reservamos tempo para estar com Deus, somos capazes de ver nossas circunstâncias através da lente da sua soberania e graça. Em vez de sermos consumidos pelo medo ou pela ansiedade, somos capazes de entregar nossas preocupações a Deus, confiando que Ele está no controle e que Ele cuidará de nós. Isso não significa que nossos problemas desaparecerão imediatamente, mas significa que não estamos sozinhos, temos um Pai Celestial que está conosco, que nos ama e que tem um plano perfeito para nossas vidas. Cada um de nós, em algum momento, enfrenta uma cova dos leões em nossas vidas. Esses momentos podem surgir como crises financeiras, problemas de saúde, conflitos pessoais ou ameaças externas que parecem nos encurralar sem saída.
Assim como Daniel, somos colocados em situações onde nossa fé é testada, onde precisamos decidir se continuaremos a confiar em Deus ou se cederemos ao medo e ao desespero. A cova dos leões não é apenas um lugar de perigo físico, é um símbolo das provações espirituais e emocionais que nos desafiam a questionar onde está nossa verdadeira confiança. O que torna essa história tão poderosa é a intervenção direta de Deus em uma situação que parecia impossível. Humanamente falando, Daniel não tinha chance de sobreviver a uma noite na cova dos leões. Os leões, famintos e ferozes, eram uma ameaça mortal. No entanto, Deus, em sua infinita sabedoria e poder, enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Esse ato de intervenção divina nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de transformar qualquer situação. Ele pode intervir de maneiras que vão além da nossa compreensão, trazendo salvação e livramento em meio ao perigo. Essa história nos lembra que Deus não é apenas um observador distante de nossas lutas, Ele é um participante ativo em nossas vidas. Ele vê cada desafio que enfrentamos, conhece cada medo que nos assombra, e está sempre pronto para intervir em nosso favor. Assim como Ele fechou a boca dos leões para Daniel, Ele pode fechar as bocas daqueles que se levantam contra nós, pode acalmar as tempestades que ameaçam nos destruir e pode nos proteger dos perigos que nos cercam. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, e nada pode nos separar do seu amor e cuidado. A cova dos leões também representa os momentos em que somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando isso nos coloca em risco. Daniel poderia ter evitado a cova se tivesse comprometido sua fé, se tivesse decidido não orar publicamente ou se tivesse escondido sua devoção a Deus. No entanto, ele escolheu ser fiel, independentemente das consequências. Essa decisão nos desafia a examinar nossa própria fé e a perguntar se estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando isso significa enfrentar perigos ou adversidades. A história de Daniel nos ensina que a verdadeira fé não é isenta de perigos, ao contrário, é testada e fortalecida precisamente nas situações mais difíceis. Quando somos lançados em nossas próprias covas dos leões, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco, assim como esteve com Daniel. Ele é nosso protetor, nosso escudo, e seu amor por nós é imutável e eterno. Nada, nem mesmo as forças mais ameaçadoras, pode nos separar do amor de Deus. Este relato bíblico também serve como um lembrete de que o poder de Deus é maior do que qualquer força que possamos enfrentar. Os leões, que representam o perigo iminente e as ameaças da vida, foram neutralizados pelo poder de Deus. Isso nos dá a confiança de que, não importa o que enfrentemos, Deus é capaz de nos livrar. Seu poder é ilimitado, e sua proteção é garantida para aqueles que confiam nele. Quando depositamos nossa fé em Deus, podemos ter a certeza de que Ele cuidará de nós e nos guiará através das circunstâncias mais difíceis. Em última análise, a história de Daniel na cova dos leões é uma poderosa lembrança da fidelidade de Deus e de sua capacidade de proteger e salvar seus filhos. É um chamado para todos nós a confiar em Deus, a não ceder ao medo, e acreditar que, mesmo nas situações mais sombrias, Deus está conosco, trabalhando para o nosso bem. Que possamos, como Daniel, colocar nossa confiança total em Deus, sabendo que Ele é nosso protetor e que nada pode nos separar do seu amor. Ao considerarmos a história de Daniel na cova dos leões, somos levados a refletir sobre as profundas lições espirituais que ela contém, lições que são tão relevantes para nós hoje quanto foram para Daniel há milhares de anos. Esta narrativa não é apenas uma demonstração da coragem e fé de Daniel, mas também uma poderosa revelação do caráter de Deus e de como Ele interage com aqueles que o buscam sinceramente. Ao mergulharmos nos detalhes desta história, podemos extrair ensinamentos valiosos que podem transformar a maneira como vivemos e enfrentamos os desafios da vida.
Em primeiro lugar, a história de Daniel na cova dos leões nos ensina sobre o poder da fé e da oração. Daniel não era apenas um homem que acreditava em Deus, ele era um homem cuja vida era caracterizada por uma comunhão profunda e constante com o Criador. Sua fé não era superficial ou circunstancial, ela era o alicerce de sua existência, moldando cada decisão e cada ação que ele tomava. A oração era o meio por o qual Daniel mantinha essa comunhão, um canal de comunicação contínuo com Deus que o fortalecia e o guiava em todos os aspectos de sua vida. O poder da fé de Daniel é evidente em sua disposição de continuar orando, mesmo quando isso significava desobedecer a um decreto real e arriscar sua vida. Essa fé não era baseada em uma esperança vaga ou em uma crença teórica, mas em uma confiança profunda e inabalável no caráter de Deus. Daniel sabia que, independentemente do que acontecesse, Deus estava com ele e que sua vontade prevaleceria. Essa confiança foi o que permitiu a Daniel enfrentar a cova dos leões com coragem, sem hesitação ou medo, sabendo que sua vida estava nas mãos do Todo-Poderoso. A oração de Daniel também desempenha um papel central na história. Não foi em um momento de pânico ou desespero que Daniel começou a orar, ele já tinha uma vida de oração estabelecida. Essa disciplina espiritual não apenas o preparou para o desafio que enfrentaria, mas também serviu como a fonte de sua força e coragem. A oração é mais do que apenas pedir coisas a Deus, é um meio de fortalecer nossa fé, de alinhar nosso coração com a vontade de Deus e de receber a paz que só Ele pode dar. Foi essa comunhão constante com Deus que capacitou Daniel a permanecer firme, mesmo quando estava cercado por leões. Para nós, a história de Daniel é um chamado para aprofundar nossa própria vida de oração e nossa fé em Deus. Somos desafiados a não esperar até que as crises cheguem para nos voltarmos a Deus, mas a fazer da oração uma parte central de nossas vidas diárias, assim como Daniel fez. Quando desenvolvemos uma vida de oração regular, nossa fé é fortalecida e estamos mais preparados para enfrentar os desafios que inevitavelmente surgirão. A oração nos conecta com a fonte de toda a sabedoria e poder, e nos dá a força para enfrentar as adversidades com a mesma confiança que Daniel demonstrou. A história de Daniel nos ensina sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo quando enfrentamos pressão ou perseguição. Daniel poderia ter comprometido sua fé para salvar sua vida, mas ele escolheu ser fiel a Deus, independentemente das consequências. Isso nos desafia a refletir sobre nossa própria fidelidade a Deus. Estamos dispostos a seguir a Deus e obedecer a seus mandamentos, mesmo quando isso nos coloque em risco ou em desacordo com o mundo ao nosso redor. A história de Daniel nos encoraja a ser firmes em nossa fé e a confiar que Deus nos sustentará, mesmo nas situações mais difíceis. Por fim, esta história nos lembra do poder de Deus para intervir em nossas vidas de maneiras miraculosas. A cova dos leões, que parecia ser um lugar de morte certa, tornou-se um testemunho do poder de Deus para salvar e proteger aqueles que confiam nele. Isso nos dá esperança e confiança de que, independentemente do que enfrentamos, Deus é capaz de nos livrar. Ele é nosso protetor, nosso escudo, e nada é impossível para ele. Assim como ele salvou Daniel, ele é capaz de nos salvar e de nos guiar através de todas as adversidades que encontrarmos. Que possamos, então, aplicar as lições da história de Daniel em nossas próprias vidas. Que possamos cultivar uma vida de oração constante, fortalecer nossa fé e permanecer fiéis a Deus em todas as circunstâncias. E que possamos confiar que, assim como Deus foi fiel a Daniel, Ele também será fiel a nós, protegendo-nos, guiando-nos e usando nossas vidas para mostrar seu poder e glória ao mundo. Permitam-me compartilhar com vocês a história inspiradora de Roberto, um homem cuja vida é um testemunho vivo do poder da fé em meio às adversidades. Há alguns anos, Roberto, que era um empresário próspero e respeitado em sua comunidade, enfrentou uma reviravolta devastadora em sua vida.
Em um dia que parecia ser como qualquer outro, ele foi surpreendido por uma acusação falsa de um crime que não havia cometido. Essa acusação foi o início de uma cascata. Esses meses de oração fervorosa foram um tempo de profundo crescimento espiritual para Roberto. Ele aprendeu a confiar em Deus de maneiras que nunca havia experimentado antes. Em vez de focar nas perdas materiais ou nas injustiças que sofria, Roberto concentrou-se em fortalecer sua fé e em cultivar uma intimidade ainda maior com Deus. Ele se apegou às promessas da Bíblia, especialmente aquelas que falam do livramento e da proteção de Deus. Salmos 91, por exemplo, tornou-se um consolo constante, lembrando de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Durante esse período de espera, Roberto experimentou a paz que excede todo o entendimento, a mesma paz que Daniel deve ter sentido na cova dos leões. Ele não sabia como ou quando Deus agiria, mas tinha certeza de que, no tempo certo, a verdade seria revelada e sua inocência seria comprovada. Essa certeza não vinha de uma confiança cega nas circunstâncias, mas de uma fé inabalável no caráter de Deus, que é justo, fiel e poderoso para salvar. Então, um dia, quando Roberto menos esperava, a resposta às suas orações começou a se manifestar. Novas evidências surgiram, provas que ele não poderia ter encontrado por conta própria, que revelaram a verdade e expuseram as mentiras que haviam sido contadas contra ele. A verdade, que havia sido obscurecida por tanto tempo, finalmente veio à tona, e com ela, a libertação que Roberto tanto aguardava. Assim como Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões e proteger Daniel, ele também agiu de maneira sobrenatural para proteger Roberto e para restaurar sua vida. A absolvição de Roberto foi um momento de grande alegria e alívio, mas também de profundo reconhecimento da fidelidade de Deus. Não foi apenas uma vitória legal, mas uma confirmação de que Deus havia ouvido suas orações e havia trabalhado nos bastidores para trazer justiça. Essa experiência fortaleceu ainda mais a fé de Roberto, mostrando-lhe que Deus é verdadeiramente fiel e que ele sempre cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece perdido. Com sua inocência provada e sua reputação restaurada, Roberto começou a reconstruir sua vida. Deus não apenas restaurou o que havia sido perdido, mas fez ainda mais. Roberto foi abençoado com um novo negócio, ainda mais próspero do que o anterior, e uma nova casa que se tornou um símbolo da restauração divina em sua vida. Mas, talvez o maior presente que Roberto recebeu foi o poderoso testemunho que ele agora carrega, um testemunho de que Deus é fiel, de que ele ouve as orações dos justos e de que ele é capaz de transformar as circunstâncias mais desesperadoras em vitórias gloriosas. Hoje, Roberto é mais forte do que nunca, não apenas materialmente, mas espiritualmente. Ele vive com a certeza de que Deus está ao seu lado, independentemente do que o futuro possa trazer. Ele compartilha sua história com outros, não para se gabar de sua própria resiliência, mas para glorificar a Deus e encorajar aqueles que estão enfrentando suas próprias lutas. Roberto testemunha que, assim como Deus agiu em sua vida, ele pode e vai agir na vida de qualquer pessoa que o busque com fé e confiança. A história de Roberto é um lembrete poderoso de que Deus nunca nos abandona, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É um testemunho vivo de que, quando confiamos em Deus e colocamos nossas vidas em suas mãos, Ele é capaz de nos livrar, restaurar e abençoar além de nossas expectativas. Assim como Roberto, todos nós podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver os resultados imediatos. Ele é fiel, Ele é justo e Ele nunca falha em cumprir suas promessas. Que possamos ser inspirados pela história de Roberto a manter nossa fé firme, a continuar orando fervorosamente e a confiar em Deus, mesmo nas adversidades. Que possamos lembrar que Deus é nosso protetor e que, assim como Ele agiu na vida de Roberto, Ele também agirá em nossas vidas, trazendo justiça, restauração e bênçãos que superam qualquer coisa que possamos imaginar.
Esse é o poder da oração e da fé, meus queridos irmãos e irmãs. A história de Daniel na cova dos leões e a jornada de Roberto em meio a falsas acusações são testemunhos vivos de que Deus é fiel e nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando olhamos para esses exemplos, somos lembrados de que nossa fé em Deus não é uma mera formalidade ou um ritual vazio, ela é uma força viva e ativa que nos sustenta, nos guia e nos protege em todas as circunstâncias da vida. Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está conosco em cada momento de nossa jornada, seja em tempos de paz e prosperidade ou em meio às tempestades mais violentas. Quando oramos, estamos nos conectando diretamente com o Criador do Universo, o Deus que tem o poder de mudar qualquer situação e de transformar nossa realidade de maneiras que nem sequer podemos imaginar. A oração nos leva à presença de Deus, onde encontramos não apenas respostas, mas também paz, força e a certeza de que estamos sob seus cuidados. É por isso que quero encorajar cada um de vocês a seguir o exemplo de Daniel e de Roberto. Ambos enfrentaram situações que, do ponto de vista humano, pareciam impossíveis de superar. Daniel foi lançado em uma cova cheia de leões famintos, enquanto Roberto foi lançado em uma cova de acusações falsas, perdas e traições. No entanto, ambos escolheram confiar em Deus, sabendo que Ele é capaz de fechar as bocas dos leões, seja literal ou figurativamente. Eles nos mostram que, independentemente do que enfrentamos, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, trabalhando para o nosso bem. Não importa o que você esteja enfrentando agora, não importa quão ferozes sejam os leões em sua vida, seja uma doença grave, uma crise financeira, um conflito relacional ou qualquer outra adversidade, lembre-se de que Deus está com você. Ele é o mesmo Deus que foi fiel a Daniel na cova dos leões e que livrou Roberto das acusações injustas. Ele é o mesmo Deus que prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Essa promessa é para você, hoje e todos os dias de sua vida. Talvez os desafios que você enfrenta pareçam esmagadores, e você se sinta tentado a desistir, a ceder ao medo ou ao desespero. Mas lembre-se de que Deus é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. Ele é capaz de fazer o impossível, de abrir caminhos onde não há caminho, de trazer cura, restauração e vitória em meio às circunstâncias mais sombrias. Quando nos voltamos para Deus em oração e depositamos nossa confiança nele, podemos ter certeza de que Ele está agindo em nosso favor, mesmo quando não podemos ver imediatamente os resultados. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Isso significa que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel e que restaurou a vida de Roberto está presente e ativo em sua vida agora. Ele vê cada desafio que você enfrenta, conhece cada medo que você sente e está pronto para intervir de maneiras que vão além da sua compreensão. Sua fidelidade é eterna, e sua capacidade de proteger, guiar e abençoar seus filhos é ilimitada. Quero encorajá-lo a manter sua fé firme, mesmo em face das adversidades. Não permita que o medo ou a dúvida o afastem de Deus. Em vez disso, aproxime-se dele em oração, confiante de que ele ouve cada uma de suas palavras e que ele está trabalhando em sua vida. Como Daniel e Roberto, escolha confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Deus é fiel, e Ele sempre cumpre suas promessas. Lembre-se de que a oração não é apenas sobre pedir a Deus que resolva nossos problemas, é também sobre nos alinhar com sua vontade, encontrar paz em sua presença e ser transformado por seu Espírito. Quando oramos, não estamos apenas buscando soluções temporárias, mas também cultivando um relacionamento profundo e duradouro com Deus. Esse relacionamento é a fonte de nossa força, nossa paz e nossa esperança, independentemente das circunstâncias externas. Assim, meus queridos, não importa quais sejam os leões que você enfrenta, saiba que Deus está com você.
Ele é capaz de fechar as bocas dos leões em sua vida hoje, assim como fez no passado. Confie nele, ore a ele e veja como ele transforma suas circunstâncias para o bem. Deus é fiel, e ele está sempre ao seu lado, pronto para agir em seu favor. Que essa verdade lhe dê coragem, esperança e paz em todas as situações. Amém.